Meu nome é Tatiana, eu sou de Vassouras, fui criada em Vassouras, uma cidade 2 horas do Rio de Janeiro. Depois de formada, eu comecei trabalhando em Sacra Família, que era um posto de saúde lá. As pessoas eram bem humildes, né? E eu trabalhava no Rio de Janeiro, em Sacra Família. No Rio, eu comecei numa clínica, depois de formada, no Leblon, uma clínica 24 horas. Eu dava uns 3 plantões por semana. Eu começava a trabalhar de 8 da manhã e até 11 da noite, o normal. Isso quando não passava um pouquinho, quando não tinha final de semana. E eu trabalhava em Sacra Família, no posto de saúde, saúde da família. Nós tínhamos atendimento até na casa das pessoas. Era muito interessante. Eu ganhava galinha, ganhava coelho, vários cordõezinhos de terço. Era muito interessante porque teve uma vez que eu visitei uma família, né? E a escova de dente era uma para a família inteira e eles escovavam o dente com sabão, né? Então a gente fazia a educação dessa família, que era importante que cada um tivesse a sua escova, mas realmente a simplicidade e a falta de informação eram muito grande mesmo. Então a entrega, a nossa entrega, era muito gratificante. Na época, assim, a gente atendia uns 40 pessoas por dia. Tinha dia, né? Quando eu chegava lá, as pessoas já estavam me esperando. Então, era um pessoal muito carente mesmo. E a prefeitura, assim, dava todo o material para gente, era muito bacana. Eu tinha uma secretária que era muito empenhada, chamava Marlene, maravilhosa. A população conhecia ela, a população me conhecia. Era muito bacana mesmo. Eu comecei ali no Leblon, aqui no Rio de Janeiro. Depois eu aluguei um outro consultório em Ipanema, mas de outras pessoas, porque não tinha dinheiro ainda para montar o meu consultório e eu queria montar com o meu ganho mesmo, né? Com o meu retorno do meu trabalho. E aí depois eu fui para Copacabana, lá início, na Princesa Isabel quase, e tinha 2 sócios muito maravilhosos. Só que a gente foi crescendo, precisando de mais espaço, e cada um montou o seu próprio consultório. E aí começou a nascer a Moraes, e quando eu consegui comprar uma sala ali onde eu estou hoje, que aí a gente começou a pensar na Clínica Moraes Odontologia. Mas quando eu conheci o Jean, que a gente abriu e formalizou a clínica mesmo. E aí o Jean entrou para essa parceria da Moraes Odonto. Porque aí eu já tinha, o Jean era administrador, né? Ele fez a administração focada em sustentabilidade em Lyon, o Jean é francês, né? E eu gostava muito dessa parte de sustentabilidade, tem muito a ver com prevenção, né? Que é o sonho de odontologia que eu carrego desde o início do meu trabalho, né? E apesar de que já na faculdade eu já tive essa ideia de prevenção muito grande, principalmente na parte de pediatria, que a gente teve na faculdade, e eu tive um estágio 1 ano antes de me formar, por 1 ano, na pediatria em Barra do Piraí. Isso foi uma as melhores formações que eu tive. Eu tenho que agradecer muito essa professora de pediatria da Faculdade de Valença. Isso, gente, há 32 anos atrás, né? E, tipo assim, ela pegou na minha mãozinha durante 1 ano. Eu fiz uma coisa muito louca, que foi no primeiro dia, eu via que tinha muita emergência de crianças, né? A odontologia já não é simples. Para quem está começando, muito mais, né? Muito mais difícil. E eu via que tinha muitas emergências e os colegas não queriam muito pegar emergência porque era desafiador. E aí eu falei, professora, quer saber?
passa todas as emergências para mim. E ela levou a sério. Quando você é novinho, você é muito sem noção, né? E aí, menina, olha, eu atendia todas as emergências. Quando eu chegava em casa, eu ia direto pro meu quarto, ninguém podia falar comigo, eu não queria comer nada, porque era um desafio gigantesco. Nossa, mas quando eu me formei, eu estava preparada para qualquer negócio. Porque depois de pegar umas criancinhas, minha primeira paciente era uma criança de 2 anos de idade e ela tinha que fazer um trabalho de reabilitação na boca inteira. O que é isso? Ela tinha canal em todos os dentes de leite. E aí, quando eu olhei para essa criancinha de 2 anos de idade, eu olhei para a boquinha dela, que era uma coisinha pequenininha, e eu olhei para os meus dedos assim, eu falei, gente, como que eu vou conseguir tratar a boca e o dentinho dessa criança? É muito pequenininho. E aí eu tive o apoio dessa professora e a criança dormia no tratamento. A primeira, a segunda consulta, ela deu uma choradinha, mas depois fluiu, sabe? Então, eu tenho muito orgulho de ter tido uma pessoa tão inspiradora como essa professora de pediatria da Faculdade de Valença. Isso faz toda a diferença, né? Você ter uma mão levinha para poder cuidar de criança. Você trata todas as idades? Eu passei por... Eu tenho pós-graduação em todas as especialidades quase, menos endodontia e ortodontia eu olhei, mas não. A periodontia, a dentística, a cirurgia. Eu fui monitora de cirurgia na faculdade. Isso foi um presente de Deus para mim, porque a prova foi muito disputada, todos os colegas queriam, né? E eu era uma aluna muito comum. Eu estudava para passar, sinceramente. Eu comecei a estudar firme quando eu comecei a atender o paciente, porque eu olhava e falava assim, eu tenho que ter muito conhecimento para poder entregar para essa pessoa. Essa pessoa está confiando em mim, né? Então, principalmente na especialização de dentística que eu fiz na PUC, que eu tinha também professores maravilhosos, eu aprendi a fazer pesquisa científica. Então, eu tive acesso a muito conhecimento, livros de pessoas muito avançadas, eu dava aula, né? Então, foi incrível, eu me desenvolvi muito ali dentro. E você, Jean, como é que é trabalhar ao lado da Tatiana Moraes na Moraes Odonto? Então, no início, né, foi bem engraçado, né, porque a Tatiana é bem direta, né, e sabe o que ela quer, né? Então, a gente estava mal começando o namoro, né, que ela já vinha, você do administrativo, né, entende de administração, de números, de marketing, um pouco, né, de tudo ali para... Você não quer se juntar a mim e a gente montar uma clínica, né? Aí eu pensei um pouquinho, né, mas eu topei o desafio, né? Pensei uma oportunidade de colocar em prática o que aprendi na faculdade. Embora o mercado de dentista, né, de odontologia, é bem diferente aqui no Brasil, comparando com a França, né? É muito diferente mesmo. E a gente fez um curso também de empreendedorismo na área da odontologia. A gente teve a oportunidade de conhecer um contador especializado, né, para médicos e dentistas. Então, tudo isso ajudou muito, né? E a gente pensou no nome da marca, logomarca. A gente foi contratando também os profissionais de cada área. E até hoje a gente tá junto, né? Claro que as coisas evoluíram muito, né? A equipe, os processos, as soluções também, né? No final das contas, a gente trabalha para o paciente, né? Nosso cliente seria um paciente, são famílias de todas as idades, né? Pessoas que nos entregam a sua saúde. Então, nossa missão é encontrar as soluções mais adequadas. Quando a gente fala de odontologia, né, é uma coisa muito sensível, então as pessoas têm medo, estão acostumadas a sentir desconforto. Então a gente acata tudo que gera mais conforto, eficiência no próprio tratamento, né? E a gente sabe o quanto a prevenção ela é importante.
e que passa por 3 fases, né? A prevenção é, primeiro, conscientizar aquela pessoa, opa, você precisa cuidar da saúde, porque isso envolve, da saúde bucal, perdão, porque isso protege a sua saúde geral. Segundo é o diagnóstico precoce. Então, precisa ter diagnóstico, né? Tecnologia, exames, que podem dar uma visão precisa do que tem na saúde bucal do paciente. Então, acho que a doutora Tatiana vai explicar um pouco melhor sobre esses exames. E o terceiro ponto é proporcionar realmente soluções práticas, acessíveis em termos financeiro também, e rápidas, porque ninguém quer ir no dentista, gastar dinheiro, passar horas na cadeira do dentista, né? Tudo isso é bem sensível. Então, proporcionar uma solução acessível, rápida, eficiente e com o máximo de conforto possível. E aí, até hoje, a gente tá junto, e depois eu me descobri como terapeuta energético, né, que a gente pode falar, o facilitador, e até entrei no circuito de atendimento, nas operações. Né? Isso já tem 14 anos, tá? Que a gente está fazendo, como diz a minha paciente, tratamentos diferenciados, estranhos, né? Mas tudo com embasamento científico. E hoje nós temos 15 tratamentos não convencionais de clínicas odontológicas que ajudam a gente a liberar traumas fortíssimos de pacientes. Vou te exemplificando, as pessoas podem entender melhor. Eu tinha um paciente que ele chegou da rua, do nada, ele sentou na cadeira, e aí eu vi que ele ficou molhado de suor, né? E aí eu falei assim, olha, fica tranquilo, ele estava numa distância mais ou menos de 1 metro ou mais de mim. Eu falei assim, olha, hoje eu só vou conversar com você, eu não vou botar nem a mão em você, né? E ele contou uma história que a mãe dele morreu na cadeira do dentista quando ele tinha 9 anos. E ele já estava com mais de 50 anos, ele tinha condição financeira bem legal, mas que até então ele nunca tinha voltado num consultório odontológico. E aí eu falei, ok, eu aceito fazer o seu tratamento, mas contanto que você passe por 3 consultas de realinhamento energético que a gente faz, a gente chama de harmonização bioenergética. E ele fez, depois da 4ª consulta, ele relatou até que tinha parado de roncar. Não era o objetivo, mas quando você faz esse tratamento, libera muita energia e reorganiza o seu corpo, né? Porque o seu corpo, você tem sistema nervoso no corpo inteiro. A sua pele tem o sistema nervoso total, do seu dedão do pé até a sua cabeça, tem nervos, né? Então, quando você faz esses desbloqueios energéticos, tudo começa a funcionar muito bem. E aí a pessoa deixa de ter algumas doenças, esse rapaz parou de roncar e, principalmente, tem uma reorganização, acho, das ideias, né, da mente da pessoa, e esse trauma era uma coisa mentirosa, não era dele. A mãe dele teve um processo alérgico que levou ao falecimento na cadeira e não por isso ele teria que passar pelo mesmo processo, né? Então, isso é uma mentira que ele contava para ele. Então, na 4ª consulta, eu tinha um colega que trabalhava lá com a gente, ele já estava anestesiando esse paciente, fazendo uma restauração bem grande, e esse paciente totalmente cooperativo. Então, isso funciona? Funciona. A gente já faz há 14 anos. E, assim, eu posso dizer que eu tenho 100% de retorno desses tratamentos e que são muito sérios e que ajudam muito a gente dar continuidade de forma muito bacana em todos os tratamentos odontológicos. Esse procedimento que nós fazemos já tem pelo menos 12 anos, né, que nós estamos aplicando com muita alegria. Nos primeiros 3 anos eu nem cobrava por isso,
apesar da gente gastar muito dinheiro com cursos, um investimento muito grande, mas era para eu ter segurança e acreditar que aquilo ali funcionava e funcionava 100%. As pessoas ficavam muito felizes e com o retorno do tratamento em si, né? Do que a gente conseguia. Eu tenho inúmeras histórias para contar, né? Mas hoje não vai caber aqui, mas como essa história que eu contei. O que faz Copacabana ser um ponto estratégico para vocês? Por que você, na hora de montar, de comprar a sua sala, você pensou em comprar em Copacabana? Um dos motivos que eu pensei em montar em Copacabana é porque eu já trabalhava lá em Copacabana mesmo. Mas eu tinha pacientes do Rio de Janeiro inteiro, desde a Barra até Botafogo, Petrópolis, né? Enfim. E outra coisa, eu não queria montar o consultório no bairro que eu morava. Eu morava em Ipanema e eu tinha uma ideia que se eu montasse o consultório no bairro que eu morava, eu ia morar no consultório. A pessoa ia ligar, tô com uma emergência, vai. Então, eu falei assim, não, vamos deixar o consultório em Copacabana e morar em Ipanema. É isso. E quais idiomas vocês conseguem atender hoje? Hoje a gente consegue atender primeiramente em português, né? Mas a gente atende também em inglês, né? A gente tem uma equipe que fala inglês. Tem mais de um dentista que fala inglês, a recepcionista também, eu falo. A doutora Tatiana um pouco também. Está acostumada a atender emergência desde que se formou, né? No Rio de Janeiro tem muitos estrangeiros, né? E emergências de estrangeiros. Há 30 anos. E a gente fala também espanhol e francês. Como eu sou francês, quando o paciente é francês, principalmente no início, porque muitas vezes o paciente francês ele acaba aprendendo um pouco do português, vai pegando confiança e nem preciso traduzir 100%, mas geralmente eu marco lá pessoalmente para poder fazer a tradução, né? Especificamente, né? Eu aviso que não sou o dentista, não sou o que vou atender, mas vou estar ali me disponibilizando para traduzir. A gente não cobra mais para isso, inclusive a gente não cobra mais caro por serem pacientes estrangeiros, né? Eu mesmo, como eu sou estrangeiro, quando eu cheguei aqui no início, já aconteceu da pessoa cobrar mais caro por ser francês, e muito desagradável, né? Então a gente tem uma ética bem rigorosa com relação a isso, e a gente consegue atender nesses 4 idiomas. Isso dá muita segurança para o paciente. Por ele ser francês, eles se espelham, né? E facilita muito, muito mesmo. Até hoje, nossa recepcionista, como ele falou, também fala inglês fluente. E também tem o Google Tradutor, né? Não é tão difícil assim. Hoje em dia, sim, tem o ChatGPT, ajuda em tudo, né? Para traduzir, às vezes, se não estou lá, por exemplo, mas tem um francês para atender, isso. Até chinês, russo, etc., né? Mas, apesar de que geralmente se usa inglês, né? Mas dá um conforto, né? Realmente poder trocar no seu próprio idioma. E tem outro fato também que nem sempre o estrangeiro ele sabe o quão boa é a odontologia no Brasil, né? Quem do meio, os dentistas ao redor do mundo, reconhecem a odontologia do Brasil como a melhor do mundo. Mas quem não é da área não necessariamente tem essa noção, né? E também, assim, vamos dizer que tem os melhores dentistas aqui no Brasil, mas também tem os piores, né? Vamos dizer assim, né? Tem um pouco de tudo. Graças a Deus existe clínica popular, porque tem muitas pessoas que não teriam acesso a clínicas mais modernas, com tecnologia mais avançada, então ainda bem que existe odontologia popular. E nós aqui tentamos, né, proporcionar soluções que de fato são mais acessíveis. Mas, novamente, é mais na questão da prevenção, que a gente consegue dar um valor bem acessível para quem realmente mantém a sua saúde. Se a pessoa foge do dentista, não vá. Quanto mais ela fugir do consultório odontológico, das clínicas, mais ela vai precisar de tratamentos, e aí sim são tratamentos mais caros, né? Que a gente está falando de tratamento de canal, implante, e aí sim um pouco, não tem muito o que fazer, ainda continua um pouco caro, um bom tratamento. Desde o início, que há 30 anos atrás que eu comecei a trabalhar, o foco do meu tratamento é excelência e prevenção. Então, todos os meus protocolos desenvolvidos na nossa clínica é em função disso. Cada curso que a gente faz, cada profissional especialista que a gente tem contato, a gente desenvolve. Por exemplo, hoje a gente usa o ozônio,
né, para tratamento. Então, eu fiz um curso de ozônio e adaptei o ozônio para a nossa realidade. Então, tem muitos protocolos que nós mesmos, dentro do respeito da aplicação do ozônio, desenvolvemos na nossa clínica e tem muito resultado, né? Tem um resultado cirúrgico, por exemplo, que eu posso falar que você passou por isso, né? E assim, eu fico até um pouco, como é que se diz? Um pouco sem jeito de falar para o paciente, mas eu falo, olha, se você seguir as recomendações direitinho, quase 100% dos meus pacientes, depois de qualquer cirurgia, do tamanho que seja, eles não sentem dor, não incham, não precisam tomar remédio para dor, e você passou por isso, né? Eu passei por isso. Você passou por isso. No começo da sua cirurgia, você ficou um pouco ansiosa, normal, né? A gente consegue controlar isso com várias ferramentas que a gente tem, que são ferramentas não convencionais de consultório odontológico, e graças a Deus você ficou bem para a gente poder seguir o tratamento. Parece até que você teve que passar por isso para sentir na pele, para estar aqui hoje. Para estar aqui conversando com você. E assim, e a gente passar essa credibilidade, né? Porque nada como uma pessoa que experimentou, né? Poder conversar e falar de verdade o que experienciou, né? Na clínica. E assim... desculpa, mas graças a Deus eu tenho tanta coisa legal para contar, eu fico tão maravilhada com todos os tratamentos que hoje a gente consegue proporcionar, e cada vez mais, cada vez que eu trabalho mais, pesquiso mais, consigo entregar tratamentos menos doloridos, conforto para o paciente, né? A gente tem treinamento constante da equipe, dos especialistas que não tiveram acesso a esses tratamentos diferenciados, o laser, né? Que é tão maravilhoso hoje também nos nossos tratamentos, entre outros que as pessoas não conhecem, não adianta eu falar aqui. Laser terapêutico. Né? Laser terapêutico, o ozônio e outros mais que a gente utiliza lá, tão bom quanto, né? E que nos proporciona cada vez mais conforto e durabilidade dos tratamentos para os pacientes. Hoje tem muita gente que tem medo de dentista. E como que vocês trabalham essa experiência mais acolhedora? O nosso protocolo, para quem tem medo de dentista, primeiro é a gente prestar atenção naquele ser humano que está sentado na cadeira. A escuta é muito importante, você ouvir a história que aquele paciente carrega, por que ele desenvolveu aquele medo, de onde vem aquele medo, né? E aí a gente começa a utilizar as ferramentas diferenciadas que a gente tem para tirar aquele trauma dele e após isso a gente aplicar o tratamento. Então tem dado muito certo, né? Em 100% das pessoas, eu não estou sendo arrogante, 100% das pessoas tem dado certo. Desde que a gente começou a fazer essa técnica, esse tipo de abordagem. Isso, são técnicas e práticas integrativas, de saúde integrativa. Existe algum atendimento ou tecnologia que vocês oferecem que os pacientes ficam surpresos? A câmera intraoral é uma bênção, né? Porque a gente consegue se comunicar muito bem com o paciente a partir do momento que eu tiro faço uma imagem do tamanho do dente dele na boca, que é desse tamaninho, e eu mostro 80 vezes ou mais de 80 vezes maior o problema que ele tem na boca. Então, ele passa a conhecer o que ele tem dentro da boca pela primeira vez. Ele tem outra visão da odontologia. Ele tem outra visão dos problemas bucais que existem
ou que não existem. Às vezes a pessoa chega achando que os dentes dele estão podres, que ele tem muita cárie, e ele não tem problema nenhum. Eu comprovo para ele que a gengiva dele está legal ou não está legal. As duas maiores doenças que atingem os seres humanos no mundo todo, a primeira é a cárie e a segunda é a doença periodontal. Quase ninguém sabe o que é doença periodontal. E a doença periodontal é a doença que atinge os tecidos que seguram o dente na boca, né? Que é a gengiva, o osso, né? Ele atinge em volta da raiz do dente, né? Então, ele pode começar bem silenciosamente. Aliás, a doença periodontal é conhecida como doença silenciosa, porque ela vai crescendo, a doença crônica vai desenvolvendo durante os anos e você não sente nada. E quando o dentista diagnostica corretamente, a doença pode estar tão evoluída que você está perdendo os seus dentes, né? E alguns sintomas da doença periodontal pode ser a gengivite, que é a inflamação da gengiva, ela faz com que a gengiva comece a sangrar, né? Então, eu ensino de uma maneira muito prática e fácil como que o paciente pode evitar desenvolver essas duas doenças, que é a coisa mais barata que existe no consultório, que é escovar e passar o fio dental, né? E fazer um bochechozinho, que também não é caro. A gente também costuma trabalhar com um máximo de substâncias que poluem menos o corpo do paciente, né? Trabalhar com bochechos sem corantes, né? Sem açúcar, sem álcool e sem outros produtos que podem afetar a saúde direta, porque você imagina, eu vou passar um bochecho que tem corante e você vai usar esse bochecho para o resto da vida. Então, você engole um pouco daquilo. É uma substância que não é legal para o seu corpo. Então, eu estou poluindo o seu corpo, enquanto eu poderia te oferecer uma substância natural, né? Que é o lado integrativo da coisa, que não causaria nenhum problema no seu corpo e ajudaria a combater as doenças ou que gerasse a combater qualquer doença do paciente. A gente teve um caso de um paciente na semana passada, um menino de 20 anos. Ele era estrangeiro e veio para o Brasil para fazer lentes de contato. Quando ele sentou, aliás, ele nem precisou sentar na minha cadeira, mas logo que ele sorriu, ele já estava com uma cárie enorme no dente da frente e querendo fazer lentes de contato. Aí eu conversei muito com ele, embora ele não quisesse me ouvir tanto, e aí eu chamei o irmão dele para entrar no consultório, para o irmão dele ver com o espelhinho as coisas que eu estava mostrando. Para opinar, né? Porque, por exemplo, ele com 20 anos já tinha 2 dentes que estavam praticamente perdidos. E você via que ele estava bem vestido, né? Que ele tinha condição financeira. O pai dele ia pagar o tratamento. E aí eu consegui convencê-lo de fazer o raio-x. Quando eu olhei para o raio-x, olha que eu vi que não estava muito legal a boquinha dele quando eu passei a câmera intraoral e tal. Mas por dentro do dente, o que você vê, o tamanho da cárie, o que confirma a doença, é o raio-x. Né? Você usa a câmera intraoral para você ver o problema aumentado, até onde vai o problema, e diagnosticar cáries e inícios de cáries que você não consegue ver com aquele espelhinho convencional, né, lá de 1960. A câmera é uma evolução, né? A gente tem que pensar o seguinte, o telefone de 1960 e o telefone de hoje. Então, por que a gente está fazendo a odontologia de 1960 ainda? A gente não, né? Porque ainda existe, né? Por que a maioria dos consultórios não evoluiu para isso? Né? E entre outras milhões de coisas que a gente tem ali e oferece no consultório. Isso daí é uma pequena coisa. Então, voltando ao caso do rapaz,
Quando chegou o raio-x dele, eu quase perdi o fôlego. Estava muito pior. Ele tinha cáries grandes, desenvolvidas em quase todos os dentes da boca e querendo fazer lente de contato. E eu falei, rapaz, primeiro você trata as cáries da boca. Você investe o seu dinheiro na doença que você está desenvolvendo. Porque pode haver dentistas e clínicas, infelizmente falando aqui, que você vai sentar e vai falar, eu quero lente de contato, ele vai te dar um valor qualquer, maior ou menor do que o meu, não sei, e você vai aceitar fazer e você não tem noção que você vai perder os dentes. Você está cortando dentes naturais com 20 anos. Isso são tratamentos que deveria ser um tratamento conservador. Aquele tratamento é para focar em como eu posso ajudá-lo preservando o máximo de tecido dentário dessa criança de 20 anos. Porque não vamos viver 120 anos, né? O que a medicina fala. Então, como é que eu vou levar o dente dele a 120 anos, já iniciando com uma boca cheia de cárie e instalando lente de contato? Longevidade, né? Como que a gente vai chegar à longevidade? A longevidade bem, dessa né? forma, E você imagina, ele já cheio de cárie, ainda ia cortar todos os dentes, que ele queria lente de contato de pré a pré. São 10 dentes superiores e inferiores. E ainda querendo fazer os dentes inferiores também, né? E no que resultou isso foi quando eu disse o que ele tinha e eu comprovei com a câmera, ele não quis fazer. Quer dizer, aonde está a mentalidade das pessoas? O que as pessoas não estão sabendo? O que as pessoas estão valorizando? Né? A estética e não olhando para a doença. Então, eu estou lá morrendo de câncer e estou querendo investir meu dinheiro comprando um carro novo? Muita gente fica assim, meio chocado, porque já ia no dentista regularmente, ou nem tanto, mas vai pelo menos uma vez por ano. E com a câmera intraoral, radiografia, análise aprofundada, a gente mostra para ele, e ele vê, né, claramente, que tem muitas vezes tártaro que está ali há 10 anos, claramente, né, ou mais. Então, às vezes, eles ficam meio chocados, um pouco tristes, mas ao mesmo tempo a gente explica que é bom que a gente detectou agora melhor do que daqui a mais de 10 anos, que provavelmente já teria ou perdido o dente, ou enfim, tido problemas, né, ter que tratar canal, enfim. Ali não, muitas vezes a gente consegue ainda reverter, fazer um tratamento periodontal, que cuida da gengiva, por exemplo, né? E também uma cárie não tão invasiva, né? Então isso é muito comum, né? Complementando essa parte da doença periodontal, como nós temos pacientes novos toda semana eu tenho o mesmo questionamento. Eu vou no dentista de 6 em 6 meses a ano. Como que a senhora está me dizendo agora que eu tenho uma doença? Como a senhora está dizendo que eu tenho doença periodontal? Aí eu falo, eu não estou dizendo, eu estou mostrando. Essa imagem eu acabei de fazer da sua boca. Né? Duro, né? E ainda peço o raio-x, complemento com raio-x. A pessoa entra no meu consultório confiando que eu vou fazer o meu trabalho. Esse é o meu trabalho. Falar a verdade não é um plus. Falar a verdade é o correto. Então, a pessoa, eu não faço odontologia gratuita, né? Eu recebo por isso. Então, o paciente confia em mim e paga o valor da minha consulta e ele tem que ter a verdade ali, sincera, é o que é. Então, eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação. E mesmo quando faz Né? gratuito... Isso é ética. Foi o que eu me prestei a fazer, uma odontologia preventiva e correta. Então, eu não estou fazendo mais que a minha obrigação do que falar a verdade e entregar. E quando você, a equipe, atende gratuitamente, porque a gente também a gente participa de um programa social, né, que chama Turma do Bem, Dentista Turma do Bem,
eles fazem uma triagem de pacientes, né? E a gente atende, né? Geralmente são mulheres ou crianças, né? Vítimas de violência doméstica, né? Ali também a gente entrega toda a verdade que eles precisam saber, né? Esse trabalho, então, é lindo, né? Porque são pacientes que normalmente não teriam acesso a um dentista particular. E aí a gente brinca com eles, trata eles super bem. E eles ficam assim, os olhinhos brilham, né? Porque é uma outra realidade. A gente tenta passar o máximo de informação para eles chegarem em casa e falarem para os amigos, primos, os vizinhos, né? Qual foi a experiência dele, ensinar a parte de prevenção, que é a parte de prevenção na odontologia é de graça, gente. Uma escova, uma pasta de dente e um fio dental é muito barato. Caro é um tratamento longo, doloroso. Isso é caro. Caro para a saúde, caro para a saúde do corpo, né? Que a gente ainda nem chegou nessa parte. Eu acho que a gente tem muita história para contar. Esse podcast vai ser pouco. E voltando na doença periodontal, as pessoas vão no dentista e, de repente, chegam lá e descobrem que tem uma doença desenvolvida, bem desenvolvida às vezes. E eles questionam toda semana a mesma coisa. Por que que meu dentista não me falou isso? Que não viu, né? E assim, eu não tenho resposta para isso. Mas né? muitas vezes ele não viu, não tem a câmara intraoral, ou não pediu radiografia. Ou não teve essa especialidade, né? Ou focou muito em outras especialidades. Como eu trabalho com reabilitação, né? Desde que eu me formei, então a primeira coisa que a gente vê é se ele tem essa doença periodontal e se ele tiver qualquer tártaro, qualquer probleminha relacionado a isso, é a primeira coisa que a gente trata. Mesmo que você já tenha uma estrada de dentista, você está sempre se atualizando para entregar o melhor para o seu paciente. Sim, e a informação hoje, Luana, está em tudo quanto é lugar, né? Mesmo que a pessoa não tenha dinheiro para investir em congresso, as informações estão aí, os livros estão todos na internet. As novidades também, as pesquisas científicas, você não precisa nem chegar aí no congresso, porque o congresso às vezes é uma vez por ano, né? E quantas descobertas, quantos trabalhos científicos, quanta coisa boa tem aí todo dia, né? Sendo colocada, coisas sérias, né? Instituições sérias, colocando informações importantes para a sua evolução do seu trabalho, está aí de graça para todo mundo. E temos alguma novidade chegando na Moraes Odontologia? Você pode adiantar para a gente? A gente está trabalhando, a gente tem um projeto, né, que a gente está trabalhando com empresas e pequenas ou grandes, ou grupo de pessoas, para fazer um tratamento de odontologia preventiva contínua, que vai entregar com um valor mais acessível para esse grupo de pessoas, um tratamento que evite ele desenvolver as doenças e que ele vá amadurecendo tudo sobre a saúde dele, né? A saúde da boca, relacionada com a saúde do corpo inteiro, ele começando, é muito interessante a transformação dos pacientes no primeiro, no segundo e no terceiro ano que ele vai frequentando a nossa clínica, porque a gente aborda vários temas, né? Como a diabetes, como ela está relacionada com a odontologia, endocardite bacteriana, prevenção de doenças seríssimas, como ela pode ser evitada, como a pessoa pode regredir com essas doenças e ficar até 100% saudável. Só com as informações ali e a motivação do cuidado pessoal, do seu cuidado com o seu corpo, né? E aí você vai
a gente vê o paciente se interessando, porque o conhecimento é muito legal. Cuidar do corpo e você ser cuidado, você sentir que você está sendo bem cuidado, é um primeiro passo para muita coisa, para essa odontologia que vai levar os seus dentes até o final da vida do jeito que eles estão hoje, né? Ou melhor, né? Você tratando todas as doenças, depois você só cuida para que a doença nunca mais volte e não se desenvolva mais, que é simples e barato, como eu falei, muito mais barato do que você pagar tratamentos caros e dolorosos. A gente proporciona, né, palestras gratuitas, onde a gente aborda vários temas que têm diretamente a ver com a saúde bucal, mas que impacta todos os sistemas, né? O sistema energético, o sistema dos órgãos e vísceras, né? O esquelético também, esse sistema nervoso central. Como a gente consegue, através da leitura, né, da boca, uma análise dos dentes, entender essas relações, né? Então a gente, nessa palestra, faz uma conscientização muito grande de, opa, atenção, tem muito impacto, né? Se não cuidar da saúde bucal, tem um risco muito maior de doenças cardiovasculares, entre outros ali, né? Que eu não vou comentar todas. E então é primeiramente trazer as informações reais, né? Meio que chocar, né? Ali o ouvinte. Nossa, como assim? Eu posso ter infarto, posso ter Alzheimer, posso ter, enfim, diversas doenças relacionadas. E então eu quero cuidar. E na mesma palestra a gente já dá várias dicas de prevenção, como é o uso do fio dental correto, para ele ser realmente eficaz, entre outras dicas, né? Mas impactando e já dando algum tipo de solução. E claro que a gente vai mostrar um pouco também quais são as soluções que a gente oferece, para eles entenderem, pelo menos ter o conhecimento que existe hoje, né? Aí depois vai da pessoa poder ir na clínica ou não, enfim, se a instituição também, como a gente falou, né, mencionou que tem solução que as empresas podem também contratar, que dá uma segurança muito maior do que hoje existe de forma geral no mercado. Pesquisas científicas, Luana, dizem que 85% das doenças que afetam o corpo humano se iniciam ou estão relacionadas com a boca. Então, você imagina, se você tem saúde bucal, quanta coisa que você não vai deixar de desenvolver no corpo, né? Os dentes têm uma comprovação científica, tá? De 1900 e bolinha, agora eu não estou lembrada, mas que um médico colocou eletrodos no dente e eletrodos no órgão. Quer dizer, um fiozinho em cada dente. Isso é a eletroacupuntura de voo dos anos Isso. 40. Muito obrigada, Jean. De nada. Então, ele colocou um fiozinho no dente e o fio ia até os órgãos. E quando acendia a luzinha, ele via que fechava o circuito, né? E que aquele órgão estava relacionado com aquele dente. Então, se o órgão está doente, o dente tem uma baixa energética e pode ficar doente, e vice-versa, né? Você, Luana, é feita de sistema linfático, que seria o sistema que leva o lixo para fora, bem simplesinho falando. Tem o sistema arterial, que é aquele sangue oxigenado, tem o venoso e tem o sistema nervoso, né? Que é a eletricidade do seu corpo, que você tem no maior órgão do seu corpo, que é a pele, você tem a pele em volta do seu corpo todo. Então, nós somos uma coisa só. A boca não está separada do corpo. A medicina separou você em partes para que a gente pudesse tratar com mais facilidade, né? E com mais especificidade, né? Mas para a gente ser melhor, né, nessas partes. Mas a conversa entre médicos, ela deve existir. O dentista é o médico da boca,
né? Então, você tem que ter a comunicação e lá na Moraes, a gente sempre incentiva o paciente, procure o otorrino, procure um cardiologista, sempre que a gente identifica que aquele paciente não está fazendo o tratamento preventivo nas outras especialidades do corpo. Né? A gente motiva bastante isso. Uma vez que a gente entende uma possível relação com determinado órgão, estômago, vai no... Enfim, gastro, né? No gastro, e aí por aí vai. Então, a gente, muito à base de pergunta, né? A gente identifica que o dente pode estar ligado a uma cervical. Então, paciente, você tem algum incômodo na cervical? Enfim, qualquer que seja a parte do corpo. Porque se ele falar, sim, então você procurou tal especialista, porque aí muitas vezes não vai adiantar tratar somente o dente, se ele não tratar o resto do corpo. Muitas vezes, tratando o dente, vai melhorar a condição, né, da outra parte do corpo que é impactado. Mas às vezes tem que ter os dois, né? Igual o quiroprata, às vezes ele vai realinhar aquele paciente, a coluna vertebral e tal, e o paciente volta com o mesmo problema. Até que ele percebeu, né, o quiroprata, que o paciente estava com os dentes desalinhados, né? Então ele encaminha para o ortodontista ou para a nossa clínica, que temos ortodontista, né? O ortodontista identificou, tratou e pronto. E aí o corpo né, a coluna não vai entortar de novo, grosseiramente falando. Caramba, né? é tudo Resolve interligado. de maneira definitiva. Por exemplo, né? Teve uma paciente, vou falar de criança e ortodontia. Teve uma paciente muito querida nossa, que ela chegou lá na clínica, ela tinha os olhinhos bem fundos, né? Ela estava sempre com alergia no nariz, narizinho escorrendo, ela era baixinha, gordinha, e assim, eu conversava com a mãe, que eu faço uma anamnese bem estruturada para criança, né? A gente tem um cuidado muito grande com isso, um olhar muito... Porque a criança, a gente consegue fazer com que ela chegue aos 18 anos sem cárie nenhuma na boca. E eu falo para a mãe, eu assino onde você quiser. E aí, essa criança precisava... Eu falei, olha, vamos levar no ortodontista, porque a posição do dente dela dificulta a respiração. Então, se dificultar a respiração, dificulta ela pensar corretamente, ela vai ter mais cansaço, ela vai ter mais sono no colégio, por exemplo, pode atrapalhar a aprendizagem no coleginho dela, né? E, assim, essa mãe ficou muito bem orientada, aceitou colocar o aparelho. Esse aparelho chama disjuntor palatino, que ele abre o palato. No que ele abre o palato, os dentes já começam a se alinhar naturalmente. É um tratamento barato, rápido, às vezes de 3 a 6 meses, já acabou. E, assim, aí a língua se posiciona melhor. Em 1 mês e meio, essa criança, ela teve um pico de crescimento, o rostinho dela saiu de bebezinho para uma mocinha, né? E a barriguinha dela sumiu completamente, que ela era baixinha e gordinha. A arcada dela abriu bastante, a gente teve um resultado muito significativo em 1 mês e meio. Então, tudo nela, esse pico de crescimento, porque o oxigênio que ela passa a consumir é muito mais. É uma quantidade, assim, absurdamente maior do que ela estava antes. Então, essa olheira some, a criança fica mais bonita, né? Respira melhor, dorme melhor, briga menos porque está menos cansada. Então, olha quantos ganhos que tem por você acertar só a oclusão da boca de uma criança. Provavelmente e as pessoas, parte cognitiva também, né? As pessoas não têm ideia do benefício que faz uma boa anamnese, um bom diagnóstico, né? Um diagnóstico correto e aplicação do tratamento na hora correta. O quanto antes, né? A criança tem que ter uma idade perfeita para isso. O nosso ortodontista, ele ajuda
muito bem a diagnosticar isso. Eu sei que tem um problema, ele sabe a hora certa de agir, né? E a mãe ficou maravilhada, e eu também, com o resultado, que é um resultado que é o esperado, né? Que é previsível. Mas é muito bonito de ver quando as coisas dão muito certo. O que mais te orgulha quando você olha para a trajetória da Moraes? O que eu mais me orgulho é ter desenvolvido tanto, sabe? Na qualidade, na evolução, na entrega do trabalho para o paciente, no feedback do paciente, né? Às vezes não é fácil ser dentista. E outra coisa, assim, parabéns para todos os dentistas que fazem uma odontologia bacana, honesta, que estudam, que se entregam, né? Porque não é muito fácil, é muito estudo, é muito esforço, é muito foco, né? Então, eu acho que valeu a pena tudo, né? Muita dedicação, né? Quando eu escolhi odontologia, eu não tinha a menor ideia do que vinha pela frente, né? Eu podia ter feito arquitetura, que estava no meu cardápio, eu podia ter feito teatro, porque eu amo arte, a odontologia foi mais porque eu falei assim, eu quando criança, muito novinha, eu já tricotava, eu pintava, eu desenhava, eu fiz corte e costura. Então, eu gostava muito de trabalhar com as mãos e tinha muita facilidade. Minha mãe ficava até assim, ai, que isso, da onde saiu essa garota, né? E aí, quando eu entrei para a faculdade, foi muito fácil essa parte da prática. E eu achava, vou fazer odontologia, vou trabalhar 2 dias na semana e vou fazer as outras coisas, né? Que eu gostava. Mentira, só que não. Assim, você se envolve tanto e é tão bonito mesmo você ter a melhora do paciente que é apaixonante. Eu acho que é viciante. Eu tenho vários outros colegas muito bacanas que eu admiro muito como profissionais e que fazem trabalhos lindos, sabe? Eu lembro também na faculdade, quando eu fazia monitoria de cirurgia, que eu vi uma única cirurgia que era um canino escondido dentro do palato, que o meu professor Cláudio Valente, que eu amo de paixão, ele fez essa cirurgia na minha frente. E quando eu fui fazer uma atualização em cirurgia oral menor, que era essa parte de cirurgia um pouco mais hard no consultório, a primeira cirurgia que eu tive foi essa. E eu peguei e fiz exatamente o que eu vi ele fazer. E aí o professor, que era de Valença, ele ficou chocado, porque eu operei igual gente grande a minha primeira cirurgia. Ele falou assim, como assim, né? Então, eu só repeti o que eu vi o Cláudio Valente fazer. Ele não operava, ele fazia mágica, né? Ele era o cara. E, assim, é apaixonante. É apaixonante mesmo. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é cirurgia e odontopediatria e ensinar a prevenção para os pacientes. Uma outra coisa que eu não disse, por exemplo, nos meus 3 ou 5 primeiros anos de odontologia, eu já fotografava os meus casos, né? Então, você começa atendendo seus parentes, eles são as suas primeiras vítimas, Cobaias. Né? Cobaias. E, assim, a minha mãe tem todas as restaurações de resina que eu fiz há 25 anos atrás. A minha tia, os meus primos, os meus irmãos. Elas duram até hoje sem desgaste, né? Sem infiltração. Então, com um pouquinho de alteração de cor, sim, tá? Mas que não afeta a estética, senão a gente já tinha trocado. Então, é possível ter um investimento em odontologia que dure, né, da sua saúde? Sim, é possível. Se você usar bons materiais,
respeitar o protocolo, respeitar os materiais. Se eu tive esse resultado, qualquer dentista pode ter. Não sou melhor nem pior do que ninguém. Só tento seguir o protocolo e utilizar bons materiais, né? Entregar o que o paciente veio buscando. Quais são os planos da clínica para o futuro? Aprender cada vez mais, me organizar cada vez mais, desenvolver cada vez mais os meus colegas que estão lá na minha clínica, aprender com eles, fazer o máximo com o mínimo de incômodo para o paciente, com o mínimo de pós-operatório, de dor, né? Deixar aquele paciente cada vez mais satisfeito, feliz, interessado na saúde, interessado em se cuidar, né? Porque isso traz coisas maravilhosas para o próprio ser humano. E você, Jean, como administrador da Moraes Odonto, quais são os planos para o futuro? Os planos para o futuro, aqui na Moraes Odonto, a gente de fato quer proporcionar soluções, né, confortáveis, práticas, acessíveis financeiramente, questão de tempo também, e que proporcionam de verdade uma prevenção. Então a gente quer levar para cada vez mais instituições, empresas, organizações, esse grande benefício de proporcionar uma saúde bucal correta, adequada, evitando tratamentos demorados, risco a doenças maiores e com uma facilidade muito grande. Então esse acho que é o principal objetivo para o futuro. E o que você diria para o seu eu de 30 anos atrás? Ai, perguntinha, hein? A primeira coisa que eu falaria é: vai em frente, vai dar certo, valeu a pena e muito obrigada. Eu te amo por tudo. Por tudo que você fez e não desistiu, que você acreditou, porque muitas vezes não foi fácil e ainda não é fácil, mas sempre aparece um paciente dizendo como ele está feliz por alguma coisa que eu fiz, por algum trabalho que eu apliquei. Então, isso daí não tem preço, né? Pode ser uma coisa assim boba de se falar, mas fez eu chorar, né, sua bobona? Mas a verdade é essa. Não tem preço, gente. Foi um sonho que ainda está sendo realizado, porque eu acho que o trabalho nunca acaba. É muito gratificante. É isso.